Graça e paz, irmãos, estamos aqui em mais uma lição da nossa escola bíblica e hoje nós estaremos estudando a lição de número 7, tá? Que tem por texto básico, o nosso texto base, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, do verso 1 ao verso 18. E o tema do nosso assunto de hoje é a depressão por conta das frustrações. E nós vamos nos basear na experiência de Elias, que o profeta Elias vivenciou devido a algumas frustrações que vieram a afetar a vida daquele profeta do Senhor, daquele grande homem de Deus. Eu quero convidar você a ler o texto. A ler o texto de 1 Reis, capítulo 19, do verso 1 ao verso 18, que você faça essa leitura bíblica aí, para que a gente possa entender melhor aquilo que o estudo nos proporciona, né? Quando nós olhamos para a vida do profeta Elias, encontramos nele um paralelo, né? Nesse relato da vida dele, um paralelo entre o que chamamos de depressão e nos nossos dias atuais, né? O texto de 1 Reis, capítulo 19, do verso 1 ao verso 18, vai nos mostrar claramente um momento que Elias viveu após derrotar os profetas de Baal. Ele é confrontado por Jezabel, e aí dentro desse contexto desencadeia uma situação muito difícil na vida do profeta Elias. Elias ele era tesbita da cidade de Tisbé, né? Tisbé era uma cidade muito pequena, uma cidade irrelevante, né? Não era conhecido no contexto nacional. A sua família não era uma família conhecida, não havia expressão nenhuma, era uma família inexistente ou inexpressiva, e foi desse lugar, dessa cidade, dessa família que Deus levanta um homem chamado Elias para ser boca do Senhor nos dias do rei Acabe, o rei a qual a Bíblia nos mostra que foi um dos piores reis que o povo havia no povo e que o povo havia vivenciado e havia experimentado. E é esse rei Acabe que conta à sua esposa Jezabel tudo que Elias havia feito com os profetas de Baal. O pai de Jezabel era um sacerdote falso do deus Baal na cidade de Tiro e Sidom, que arranjou o casamento entre Jezabel e Acabe para poder haver uma união política, uma jogada política do pai de Jezabel, que serviu para ratificar essa união entre Israel, Tiro e Sidom, uma união política, um arranjado política, né? Dentro desse contexto. E Jezabel, ao casar com Acabe, ela não deixa os seus ídolos para trás, ela carrega esses ídolos, ela carrega essa adoração falsa ao Deus falso, ao Deus Baal deles, levando consigo também os sacerdotes que Elias acabou derrotando naquele episódio do confronto entre Elias e os profetas de Baal. Então ela leva esses profetas para dentro do contexto, né, do casamento de Israel, da cidade, e como ela era muito argilosa, muito sedutora, o que acontece? Esses profetas e Jezabel acabam seduzindo o povo a se prostituir com outros deuses, né? E seduz o povo a desviar-se da palavra do Senhor, né? Então, dentro desse contexto, nós podemos imaginar como que era essa mulher, essa Jezabel, essa pessoa a qual Elias estava ali
estava ali confrontando, né? Um dos eventos mais conhecidos que a Bíblia traz envolveu exatamente esse contexto em que os profetas de Baal, da rainha Jezabel, o rei Acabe e Elias. E foi exatamente esse evento onde Elias derrota os profetas que trouxe à tona a fúria em Jezabel quando ela fica sabendo do acontecido. Isso trouxe grande ira ao seu coração, acabou levando e aí ela faz um juramento, né? Ela faz uma promessa que, da mesma forma como Elias havia feito com os profetas, ela iria fazer com ele. Ou seja, matá-lo, ia destruir Elias. E parece que foi aí que desencadeou, foi aí que culminou com esse contexto todo da vida do profeta Elias, que trouxe essa dificuldade, e aqui foi o início, né? O início do seu momento depressivo, do seu momento de dificuldade, né? E aí Elias começou a fugir de Jezabel devido a essa ameaça, essa ameaça de morte, né? Em vez de reconhecer o reconhecimento que houve da promessa de assassinato, Jezabel prometeu que faria com Elias o mesmo que ele fizera com os profetas de seu Deus. E aqui Elias enfrenta uma grande decepção, foi o que eu disse. Elias aqui começa a enfrentar uma grande decepção. E aí quando ele fica sabendo das palavras de Jezabel, olha bem o que diz: façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a essas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. E Elias fica sabendo disso, foge para Berseba que ficava em Judá, mas na região sul de Judá, né? E passou a caminhar pelo deserto, a distância era muito longa, de 60 a 70 quilômetros de distância. Aí ele encontra uma árvorezinha para ele poder repousar. Ali ele senta-se debaixo daquela árvore, aproveita aquela sombra, né? E ali ele começa a pensar em tudo que Jezabel havia feito, tudo que ela havia prometido de fazer com ele. E prestem bem atenção. Ele, ao derrotar aquele monte de profetas, vários profetas, agora ele sente medo da ameaça desta mulher, né? E aí ele começa a fugir debaixo daquela árvore, ele começa a pensar em tudo, começa a refletir em tudo, e é aqui que Elias desenvolve os principais sintomas da sua depressão, né? Suas primeiras palavras para Deus foram: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que os meus pais. Ou seja, mata-me agora. Ou seja, Elias desejou a morte, Elias desejou morrer diante desse quadro de ameaça, desse quadro terrível, desse quadro onde ele experimentou, dentro desse contexto, uma dificuldade muito grande em relação à ameaça que Jezabel trouxe à sua vida, né? Pois bem, o ponto 1 vai falar o cuidado qualificado de Deus. Após isso, ele vai para esse lugar, fica ali, começa a refletir, deseja morrer, deseja que Deus tire sua vida, ele começa a pensar em tudo ali. Aqui há um princípio de depressão devido a essas frustrações, e depois nós vamos entender um pouco que tipo de frustração são essas, né, que Elias teve. E a primeira reação de Deus para com Elias não foi confrontar o seu erro, não foi confrontar o seu pecado. Perceba que Deus, ele é sábio e foi ágil em tomar uma decisão para com Elias. Qual foi a maneira que Deus agiu com Elias diante deste quadro, quando Elias pede a morte? Qual a maneira pela qual Deus agiu para com aquele homem? Deus agiu amorosamente. Queridos, deixa eu pontuar algo muito importante com vocês aqui.
em qualquer situação que seja, primeiro Deus age amorosamente. A primeira decisão de Deus para com as nossas vidas é fundamentado no amor, no cuidado, na bondade, no amor de Deus. E todos nós aqui vai uma grande lição. Eu e você precisamos aprender a lidar com as pessoas com amor. Com amor. O que Deus faz? Deus envia um anjo para cuidar de Elias. Esse anjo tocou, o chama para levantar e para comer. Duas coisas importantes. Deus envia um anjo, Deus age com amor, Deus envia o anjo, depois esse anjo faz com que Elias levante e manda com que Elias coma. Não houve aqui confrontação com o pecado, não houve aqui confrontação com o erro. Mas Deus mostra para Elias que ele estava se importando com ele, que ele o amava, que ele era especial, que ele era importante, que ele era alguém que precisava ser cuidado, que era alguém importante diante da obra que ele tinha, que ele era a voz profética, que ele era alguém muito importante para o reino de Deus, para a caminhada. E aqui Deus caminha com Elias por um tempo. Mas Elias estava muito cansado, dá de comer, e aí, após comer e beber, que Deus havia dado a ele, Elias volta a dormir. Por quê? Você imagina bem, de 60 a 70 quilômetros é como se nós andássemos de Calçado a Itaperuna, aproximadamente. Uma distância longa. Pior, no deserto. E outro agravante, a pé. Não tinha cavalo, não tinha nada, era na canela, nem carro, nem ônibus, nem van, nada. Canela, E aí, Elias cansado, Deus envia o anjo para poder o abençoar. Ele come, levanta, come, dorme de novo devido ao cansaço. Mais uma vez o anjo tocou e chamou Elias para se levantar, comer, pois ainda teria que percorrer um longo caminho. Pois ele ainda deveria andar, pois ele ainda iria caminhar um pouco mais. Um longo caminho. Deixa eu dizer algo para você aqui. Essa expressão, um longo caminho. Existem momentos na nossa vida que nós queremos parar, que nós queremos recuar, que nós pensamos em nos prostrar, que nós pensamos em desistir. A palavra de Deus a nós, a orientação de Deus a nós é que nós venhamos a caminhar, porque ainda há muito que andar, ainda há muito que caminhar, ainda há muito a prosseguir. E nós precisamos entender isso, assim como foi com Elias, é comigo, é com você. Não desista, ande, caminhe, persista. E é interessante notar que em meio à depressão, Deus permitiu que Elias parasse, deitasse e não deixasse de se alimentar. Se fizesse o que estava em seu coração, teria deixado debaixo daquela árvore no meio do deserto, aproximadamente a uns 70 quilômetros da sua cidade, Berseba, ficaria ali prostrado, olhando para o horizonte, esperando a morte chegar. O desejo de Elias era esse. Mas Deus amorosamente age para com aquele homem de uma maneira diferenciada. Meus irmãos, queridos, nós, principalmente nesse tempo, nós precisamos olhar, agir e ir às pessoas de uma maneira diferenciada, de uma maneira diferente, de uma maneira especial, demonstrando amor. Muitas pessoas estão desorientadas, despreparadas e carentes do amor de Deus. E quem é a voz de Deus e quem é a presença de Deus hoje no meio do povo? A igreja, eu e você. E é interessante quando nós olhamos nesse capítulo 1, após obedecer a tudo que Deus determinou, Elias entrou em uma das cavernas que existia no Monte Horebe, e ali ele passou a noite.
E ali ele ouviu a voz de Deus dizendo a ele, olha bem, aqui começa, primeiro Deus age de forma amorosa, Deus estende a mão, Deus abençoa, Deus o alimenta, Deus o encoraja. Agora Deus começa a apertar um pouquinho em cima dele. Olha a palavra de Deus a Elias. Que fazes aqui, Elias? Sua resposta foi, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Em resposta à voz de Deus, Elias apresenta o seu lamento. Não foi murmuração, foi um lamento legítimo, uma oração a Deus. Prestem bem atenção. Elias aqui, ele lamenta não pela morte dos profetas de Baal. E é interessante a gente perceber aqui que esse sentimento de tristeza de Elias, foi pelo fato dos filhos de Israel estarem deixando a aliança. Estavam corrompendo a aliança, estavam quebrando a aliança. Então, prestem bem atenção, porque Deus pergunta a Elias o que ele estava fazendo ali. Elias, ele lamenta. E aí é como que se Deus estivesse dizendo para Elias o seguinte, olha meu querido, deixe de lamentar, eu reconheço que o seu lamento é um lamento justo pelo povo, porque o povo abandonou a presença do Senhor, porque o povo se prostituiu com outros deuses, mas agora não é hora de lamento, agora é hora de levantar, caminhar e seguir em frente. Queridos, nesse tempo que temos vivido, um ensinamento a todos nós. Não é hora de lamentarmos. Não. É hora de caminharmos. É hora de andarmos. É hora de prosseguirmos. É hora de resistirmos. Quantos estão invertendo a ordem aqui? Quantos estão indo por caminhos que aos olhos humanos parece ser bom, mas o fim é trágico? Foi isso que Elias sentiu, foi essa a sensação que Elias sentiu, foi isso que Elias percebeu, esse era o seu lamento, devido à prostituição do povo, devido à rejeição do povo contra o seu Deus. A segunda parte do estudo, que é a nossa última parte do estudo, antes da conclusão, vem a resposta de Deus a esse lamento. A partir do verso 11 até o verso 18, vocês vão perceber que Deus vai dar algumas respostas a Elias frente a essa justificativa de Elias. Deus queria se encontrar com Elias e lhe ensinar uma lição. Prestem bem isso aqui. Isso aqui é muito importante. Eis que passava o Senhor. É assim que o texto vai falar, Deus não se esconde quando um filho passa por angústia. Deus se revela. Prestaram bem atenção aqui? Elias pode ter se sentido frustrado, rejeitado, amargurado, triste, abatido, desejando a morte. Mas é importante nós entendermos essa expressão que o texto traz. Eis que passava o Senhor. Meu querido, às vezes nesse tempo de pandemia, que nós estamos aqui impedidos de fazer as coisas que nós gostaríamos, que nós éramos acostumados a fazer, creia e saiba de uma coisa: Deus não se esconde, Ele se revela. Deus se mostra. Agora, como que Ele se revelou a Elias? Vamos lá, vamos prosseguir. Foi pelos ventos fortes
que batiam no Monte Horebe? Não, não foi pela ventania forte, aquele vento impetuoso, né? Onde muitas pessoas acham que Deus está nas tempestades, nessas coisas todas. Não, não foi. Uma segunda, foi por meio de um poderoso terremoto? Também não foi. Em que abalou as estruturas, em que mostrou que Deus é Deus, em que Ele chegando mesmo diante de um terremoto? Não, não foi. Foi por meio de uma chama de fogo que Deus se revelou a Elias, mostrando todo o seu poder, toda a sua grandiosidade e graciosidade, a beleza das chamas? Não, não foi. Após o barulho e a força da natureza, Deus vem e se revela de modo suave, como um murmúrio de uma brisa suave. Foi assim que Deus se revelou a Elias, por meio de sons tranquilos e suaves, por meio de uma voz suave, não por gritos, barulhos ou estrondos, de voz suave e mansa. Sabe o que eu aprendo aqui, meu querido? Que às vezes Deus deixa para se revelar. Eu não estou dizendo que Ele não possa se revelar de outras formas, porque Ele se revelou a Moisés em uma sarça de fogo que não se consumia, tá? Não estou dizendo isso. Mas em muitos casos, na grande maioria dos casos, Deus se revela em uma voz suave, em uma brisa suave, a nós, para poder nos ensinar que nós precisamos aprender a dar ouvidos, a estarmos atentos e perceptivos à sua voz. Precisamos compreender isso. E Elias precisava deste tratamento. Talvez eu e você precisamos desse tratamento. Contato com o próprio Deus, alimento apropriado, bom tempo de descanso em direção a sons tranquilos por meio do qual Deus havia falado. Com Elias, as suas palavras são: o que fazes aqui? Deus estava perguntando a Elias: o que você está fazendo aqui? Elias não tem o que dizer, por isso repete o que já havia dito. Lá no verso 14, ele vai dizer isso. Deus então apresenta-lhe a verdade de que ele não estava sozinho. O verso 14, ele é muito interessante porque ele vai dizer o seguinte: ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas pela espada. Fiquei eu, somente eu, e procuraram tirar a minha vida. Deus pergunta a Elias: o que você está fazendo aqui? Elias repete isso de novo, já é a segunda vez que Elias repete isso. E aí Deus vai lá no verso 18 e mostra para ele que ele não estava só. Quando ele diz lá: eu, somente eu, porque os israelitas abandonaram, derrubaram, blá, 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 e fiquei eu, somente eu. Deus olha para ele e fala assim: mas como assim que ficou você, somente você? Olha o verso 18, a resposta que Deus dá a ele: mas deixarei 7.000 em Israel, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Vou ler na tradução que está no estudo. Conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que o não beijou. Ou seja, o Senhor deu uma tarefa para ele. Deus mostra a ele o seguinte: olha, eu estou aqui, você não está só. Querido, nós não estamos sozinhos. Por mais que a gente ache que Deus está alheio, que nós estamos abandonados nesse tempo, nós não estamos. Nós temos um Deus que zela por nós, temos um Deus que é por nós, temos um Deus que está conosco
sempre, em todo momento, em toda situação. E agora observe que, além de mostrar que ele não estava sozinho, Deus deu a ele uma tarefa, ordenando que ungisse um novo rei na Síria, um novo rei sobre Israel, também um profeta que ficaria em seu lugar, pois Deus não ouviria seu pedido para morrer. Deus mostra para Elias aqui o seguinte: meu querido, você não está só. Diante disso, eu vou dar mais 2 tarefas para você. Você vai ungir um outro rei e vai preparar Eliseu, porque o texto fala, para ser o seu sucessor. Elias não morreria, pois o próprio Deus o levaria sem experimentar a morte para o céu. Um homem que pediu para morrer, um homem que pediu a morte, Deus cuida, Deus trata, Deus abençoa, Deus sustenta, mostra que ele não estava só, faz dele um homem extremamente vitorioso, um profeta do Senhor. Agora dá a ele mais 2 tarefas: ungir um novo rei e preparar um sucessor. Com essa experiência aprendemos que uma depressão nem sempre deve ser tratada com confrontação. Aqui há um grande erro que muitos cometem. Às vezes nós queremos tratar a depressão, nós queremos tratar esses casos com confrontação. Houve sim da parte de Deus a disposição de falar o que ele precisava ouvir, no momento certo, na hora certa, de ajudar, muitos precisam de ajuda, de orientar, muitos precisam de orientação, mas não vemos a motivação para o confrontamento rude e duro. Aqui é um grande segredo. Existem momentos e ocasiões e situações que a confrontação rude e dura é prejudicial. Há casos que necessitam. Neste caso, dentro desse contexto, não havia. Todas as pessoas, assim como nós, assim como Elias, como eu e você, estão sujeitos a passar situações, frustrações, decepções, desespero, tristezas, devido a muitas ocasiões. A decepção sempre vai nos chatear, vai nos levar a um quadro de depressão. A depressão de Elias foi tratada do modo como nós vimos, né, nesse estudo. E se ela vier a chegar à sua vida, não esqueça, ela nem sempre é fruto demoníaco e nem é fruto do pecado. Pode ser de uma consequência física, pode ser de uma frustração, pode ser de algo dessa natureza, que é o gatilho que leva as pessoas a agirem, a viverem assim, né? Muitos casos de depressão em nosso tempo, embora apresente um pano de fundo completamente diferente do de Elias, tem os mesmos motivos. E é importante nós compreendermos, é importante nós analisarmos, né? Porque existem amigos e pessoas que nós conhecemos que estão em quadros de depressão e nós precisamos saber como tratá-los. Precisamos ir até eles, não deixá-los só, levá-los a um especialista, dar ânimo, se preciso for, dar comida, demonstrar forças. Por quê? Porque o desejo das pessoas que estão neste quadro é entrar para dentro de uma caverna, é enfiar dentro de uma caverna, é se afundar dentro de uma caverna, porque lá eles se isolam de tudo e de todos. Mas nós precisamos ser alguém que vai ajudar, orientar e guiar essas pessoas. E eu quero concluir para pensar em agir. Muitos são os motivos que levam as pessoas a pedirem a morte. Por mais que pareça algo banal para alguns, para quem está sentindo é um motivo muito sério e deve ser considerado com muito amor, com muito carinho. Porque nem todas as pessoas possuem estrutura emocional para encarar os revés da vida. Principalmente nesse tempo. Nem todas as pessoas encaram esse tempo de isolamento da mesma maneira. Uns agem e reagem de maneiras diversificadas e de várias formas, né?
Eu não sei se você já viveu uma experiência assim. Eu não sei se você já se sentiu assim. Aproveite essa oportunidade desses estudos que nós estamos tendo aqui e compartilhe. Mostre a outras pessoas. Esteja com outras pessoas. Peçam que as pessoas façam o mesmo. Dê atenção, dê amor, dê carinho. Não confronte, não acuse. O momento da confrontação, o momento de falar, o momento de mostrar, ainda não é agora. É mais para frente. É um pouco mais adiante. Assim como Deus falou com Elias, assim como Deus mostrou a Elias. E eu quero dizer para você, eu quero voltar um pouquinho atrás, e aqui eu já estou concluindo com você. Deus não se esconde. Deus não se esconde. Deus não está alheio ao nosso sofrimento. Ele se revela, ele se mostra a todos nós. Eu quero orar com você neste momento e que você seja ricamente abençoado pelo Senhor. Pai bondoso, Pai amado, Pai querido, Pai de infinita graça e misericórdia, louvado seja o teu santo nome. Ao Senhor a nossa gratidão, ao Senhor o nosso louvor, ao Senhor a nossa adoração. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que o Senhor dê a todos nós